Então, dando continuidade ao capítulo 6, agora vamos à interpretação dessa história, porque São Luís, ele toma essa história bíblica e interpreta à luz desse mistério da escravidão a Nossa Senhora. E é surpreendente o modo como ele então interpreta esse texto bíblico. Então vamos lá. Os irmãos gêmeos, eles eram bem diferentes. Conforme São Luís, no ponto 185 do tratado, Esaú, o primogênito, era forte e robusto de corpo, destro e hábil no manejo do arco e na arte da caça. Quase não parava em casa e, confiando apenas na sua força e engenho, trabalhava sempre fora. Não se esforçava muito por agradar a Rebeca, sua mãe, e não fazia nada por ela. Ele era tão guloso que apreciava tanto a comida que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Como Caim, era muito invejoso de seu irmão Jacó, que encarniçadamente perseguia. Então aqui está, postas as características de Esaú. Agora vamos a Jacó. Jacó, porém, de acordo com São Luís do ponto 191 a 195, ele era de compleição fraca, manso, pacífico e estava habitualmente em casa para merecer a estima de sua mãe Rebeca, a quem amava com ternura. Se acaso ele saía, não era por sua própria vontade, nem pela confiança que tinha nas suas habilidades, mas para obedecer a sua mãe. Ele amava e honrava sua mãe, pelo que ficava em casa junto com ela. A sua maior alegria era vê-la. Ele evitava tudo o que lhe pudesse desagradar e fazia tudo o que julgava que lhe dava gosto. Tudo isso aumentava o amor que Rebeca lhe consagrava. Em todas as coisas se mostrava submisso à sua querida mãe, obedecendo-lhe inteiramente em tudo, prontamente, sem demora e amorosamente, sem se queixar. Ao menor sinal da sua vontade, o pequenino Jacó corria e trabalhava. Acreditava, sem raciocinar, em tudo o que Rebeca lhe dizia. Um exemplo disso é que quando Rebeca diz para ele buscar 2 cabritos, ele nem questiona que um cabrito já era suficiente para fazer um prato, um assado para o seu pai comer. Para que precisava de 2 cabritos? Ele nem questiona, ele vai e faz exatamente o que a sua mãe lhe pediu. Ele tinha uma confiança sem limites na sua querida mãe. Como não se fiava de modo algum no seu próprio saber, apoiava-se unicamente nos cuidados e proteção da mãe. Chamava por ela em todas as necessidades e consultava em todas as dúvidas. Um exemplo é que ele perguntou à sua mãe se não receberia maldição e confiou na resposta da mãe. Resposta esta que é bastante forte, não é? Rebeca diz que recaia sobre mim a sua maldição, se isso acontecer a ti. Finalmente, Jacó imitava, na medida das suas forças, as virtudes que via em sua mãe. Parece que uma das razões por que permanecia sempre em casa
era o querer imitar a mãe, que era tão virtuosa, e fugir das más companhias que corrompem os costumes. Por este motivo, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Então, pelas atitudes de um e de outro, se pode notar, de acordo com São Luís, que Jacó é a figura, é a representação, a imagem de Jesus, nosso Senhor, e dos seus consagrados. Ou seja, Jacó é a imagem do escravo da Virgem Maria. E Esaú, por sua vez, ele é a imagem dos réprobos, é a imagem dos apóstatas, é a imagem dos ateus, dos pagãos, dos que não têm fé. Então vamos entender o porquê disso. Então, fica claro o seguinte: a descendência de Jacó é Jesus e os seus escravos por amor. Jesus e aqueles que o amam. E a descendência de Esaú são estes que não têm fé, são estes que vão na contramão dos valores cristãos. Os da descendência de Esaú são bons no que se refere às coisas da terra, mas inaptos para as coisas do céu. Nós vimos que Esaú era muito habilidoso, era forte, ele sabia caçar, contudo, ele não tinha abertura para as coisas espirituais, para as coisas elevadas. Ele só pensava nas coisas da terra. Em segundo lugar, por isso, aqueles que são da descendência de Esaú não se voltam ao seu interior, não têm espiritualidade e devoção, como Esaú, que não parava em casa. Então veja, o fato de Esaú estar sempre fora de casa, nas atividades externas, denota falta de recolhimento, característica daqueles que não têm fé. Vive uma vida dissipada, preocupados com as coisas da terra e não tem interioridade. Estar na casa, portanto, aqui é uma imagem do recolhimento, da vida de oração, da vida espiritual. Terceiro, não se preocupam com a devoção à Virgem Maria, como Esaú não procurava agradar Rebeca. Então, a descendência de Esaú, os que não têm fé, não se preocupam com a Mãe de Deus, não querem agradar Nossa Senhora. Muitos, inclusive, de alguma maneira, a atacam, a ofendem. Quarto, vendem os gozos do paraíso pelas coisas da terra, como Esaú vendeu sua bênção por um prato de lentilhas. Então, não se preocupando com a vida eterna, com a recompensa eterna, como o céu, vendem a eternidade por um prato de lentilhas, ou seja, pelas coisas deste mundo, pela ilusão dos prazeres, por um apego a tudo que é material, por um apego aos desejos carnais. Assim como Esaú pensou no seu estômago, pensou na sua fome e vendeu o direito de bênção por um prato de lentilhas. Assim, os da sua descendência também vendem o céu, porque estão preocupados com as coisas da terra. Em quinto lugar, perseguem os fiéis clara ou veladamente,
e fazem tudo para os destruir, como Esaú queria matar o seu irmão, conforme está no tratado do parágrafo 186 a 190. Então, isso daqui eu fui pegando, resumindo, mas está nesses pontos o que São Luís diz. Então, são 5 aqui as diferenças entre Esaú e Jacó. Vamos ver agora como são os da descendência de Jacó, ou seja, quem ama nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, quem é escravo de Jesus e de Maria por amor. Em primeiro lugar, amam o recolhimento, a vida interior, em companhia de Maria, que viveu em profundo recolhimento, tal como encontramos no Evangelho. Maria guardava tudo no seu coração. Até fazem obras que são vistas, mas as fazem para agradar a Deus e não para receberem glória nesta terra, pois querem somente a glória do céu. Sabem ainda que todo êxito vem da ação de Deus. Então veja, aqueles que são dessa descendência, os escravos de amor, até realizam obras exteriores, até saem de casa, ou seja, vivem um apostolado, trabalham, fazem coisas que são vistas. Contudo, o motivo pelo qual fazem essas coisas é unicamente para dar glória a Deus. E acreditam sinceramente que os frutos das suas obras são devidos não ao seu empenho, à sua força, mas à graça de Deus. Então essa é a primeira característica, essa primeira qualidade dos verdadeiros devotos da Santíssima Virgem. Segundo lugar, amam ternamente Maria e entregam-lhe corpo e alma. Como Jacó entregou os 2 cabritos à sua mãe. Então veja que interessante, Na imagem dos 2 cabritos que Jacó leva a Rebeca, se encontra a imagem do nosso corpo e da nossa alma, que é, então, o composto que podemos dizer que é o ser humano. O ser humano é corpo e alma. De tal maneira que, então, mostra aqui a entrega total. Se eu entrego corpo e alma, eu estou entregando tudo o que eu sou, porque eu sou corpo e alma. E isso na imagem dos 2 cabritinhos. E por que entregam então o corpo e a alma à Virgem Maria? Devido ao seu amor terno a ela. Para que ela receba, sacrifique, despojando da própria pele, ou seja, do seu amor próprio. Então, o ato de Rebeca tirar a pele do cabrito mostra que o verdadeiro devoto entrega corpo e alma a Maria, e Maria sacrifica, Rebeca teve que matar os cabritos, então Maria sacrifica em nós o que é amor próprio. Ela retira de nós o que é amor próprio, para que Jesus receba, pois Ele só recebe os mortos para si mesmo, para que os prepare ao gosto do Pai, para a sua glória. Veja que, como São Luís aqui, ele é brilhante. Ele vai percebendo nesse trabalho de Rebeca, de sacrificar o cabrito, tirar a pele e preparar o assado, o que Nossa Senhora faz conosco, nos preparando para sermos
recebidos por Jesus e pelo Pai. Para que o nosso corpo e alma sejam purificados, mortos, despojados e preparados, a fim de ser um prato digno do paladar e da bênção de Deus. Rebeca preparou o assado do modo que Isaque gostava. Nossa Senhora prepara a nós como essa refeição, como essa entrega a Deus da maneira que Deus gosta. Nossa Senhora faz conosco isso. Ela nos prepara, ela purifica, ela sacrifica em nós o que há de mal, a fim de que Deus se agrade conosco. Assim como Isaque ficou muito feliz ao receber aquele assado da maneira que ele mais gostava. Nossa Senhora faz isso com o nosso corpo e a nossa alma. Vai nos purificando, preparando, a fim de que Deus se agrade com a nossa vida. Em terceiro lugar, terceira qualidade então dos verdadeiros devotos, dos que têm fé, dos que amam Jesus, dos que são escravos de amor. São submissos e obedientes a Maria, como Jesus. Seguem seus conselhos, como Jacó, a sua mãe, e como serventes das bodas de Caná. Jacó recebeu a bênção por seguir o que sua mãe disse, e os serventes presenciaram o primeiro milagre de Cristo também, porque obedeceram, se submeteram ao que a Virgem Maria disse. Então veja que interessante, não é? Nessa submissão de Jacó a Rebeca, nós encontramos um modo de viver. Nós devemos viver submissos a Nossa Senhora. Jacó, por ser obediente à sua mãe, recebeu a bênção de primogênito. Os serventes das bodas de Caná, por obedecerem a Maria, viram a realização do primeiro milagre de Jesus, a sua autorrevelação. Por isso vale a pena obedecer a ela, vale a pena se submeter em tudo à nossa mãe. Quarta qualidade, confiam na bondade e poder de Maria e pedem seu socorro, se refugiam na sua misericórdia e atiram-se ao seu regaço amoroso, no qual encontram Jesus. Confiam totalmente na Virgem Maria, tal como Jacó confiava plenamente na sua mãe. O que ela disse para fazer, ele fez exatamente como ela pediu. Ele foi pronto na sua obediência, ela mandou e ele fez. Ele confiou plenamente na Virgem Maria. Ele até questionou se ele não seria amaldiçoado, ou seja, isso seria um grande mal para ele. Mas ele foi porque a sua mãe falou que se isso acontecesse, ia recair sobre ela a maldição. Ele confiou na proteção da sua mãe, ele se entregou totalmente. E em quinto lugar, os verdadeiros devotos de Maria imitam a Virgem Maria, e por isso são felizes neste mundo durante a sua vida, devido à abundância de graças e de doçuras que eu lhes comunico de minha plenitude, e com muito mais abundância que aos outros, que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu os assisto, para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum de meus servos, que durante a vida tenham imitado fielmente as minhas virtudes. Então, isso está no ponto 200 do tratado, e São Luís como que vai dizendo palavras que a Virgem Maria está dirigindo aos seus
fiéis devotos, para mostrar que vale a pena imitar a nossa mãe. Assim como nós vimos que Jacó imitava Rebeca, ele estava sempre junto com ela e imitava as virtudes da sua mãe. E o verdadeiro devoto precisa imitar as virtudes de Nossa Senhora, porque como nós vimos já no documento da igreja, Lumen Gentium, no capítulo dedicado à Virgem Maria, se diz que a verdadeira devoção não consiste em sentimentalismo estéril, mas no amor à Virgem Maria e na imitação das suas virtudes. Então, devoção não é sentimentalismo, devoção é imitar. Se eu tenho devoção a São José, eu preciso ser justo como ele, eu preciso ser fiel a Deus como ele, eu preciso obedecer a Deus como ele. Se eu imito Santa Teresinha, eu preciso ser humilde como ela, eu preciso ser mortificado como ela foi. Isso é verdadeira devoção. Então, imitam a Virgem Maria. E aí, então, a recompensa disso é que são felizes neste mundo. Jacó foi muito feliz depois que recebeu a bênção de Isaac. Foi muito feliz. Jacó teve 12 filhos, né? As 12 tribos de Israel são os filhos de Jacó. Teve descendência, teve felicidade nessa terra e felicidade na eternidade. Assim como os fiéis devotos de Maria são felizes já nessa vida, é claro, com cruzes, com dores, com sofrimentos. Mas como nós vimos, toda a cruz se torna doce com a Virgem Maria. E então, no céu, receberão a maior recompensa por terem sido fiéis à sua mãe neste mundo. Então, nesta história, nós vemos claramente a imagem da atuação de Nossa Senhora na vida dos seus consagrados. Nossa Senhora, assim como Rebeca, cuida dos seus consagrados, pois eles a amam profundamente, não saem de perto dela, confiam plenamente na sua sabedoria, assim como fez Jacó. Em nada buscam se afastar da sua mãe e por isso não são como Esaú, que facilmente foi levado pelas suas paixões e as seduções do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,